Nós colocamos em pé, recebeu o pastor Alberico, está aqui ministrando aqui a palavra nessa noite. Recebamos com uma linda salva de palmas. Obrigado, pastor. A paz do Senhor para a igreja. Graças a Deus. Vamos ler uma palavra aí, 2 Timóteo, no capítulo de número 3. Vamos ler o verso de número 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Amém? Graças a Deus. A própria palavra nos adverte, em outros lugares, para não termos como coisa estranha as provas e as lutas. Não tem como a gente fugir do contexto do momento. Realmente algo fora do comum, todos sabem. O Rio Grande do Sul se tornou notícia no mundo inteiro, como coisa nunca vista. Semelhante àqueles tsunamis que aconteceu lá em 2004, na Indonésia e outros lugares, né? E a tendência da gente, às vezes, também é ficar meio perdido. Até pelo fato de que nós damos muita ênfase nos nossos cultos sobre bênção, bênção e bênção. E aí muitos crentes acham que é estranho quando acontece uma coisa ruim. E na verdade muitos deixam transparecer isso como se o sofrimento é para o ímpio e não para o justo. E não é assim. Na eternidade tudo bem. O salvo gozará de uma vida plena com Deus e o ímpio do sofrimento. Mas enquanto estivermos debaixo do mesmo sol e sobre a face da mesma terra, estamos sujeitos às mesmas intempéries da vida. Então veja bem, Paulo escreve esta carta e faz a gente pensar. A igreja sempre esteve em luta. Olha para a história. A igreja sempre esteve em luta, em guerra. Seria anormal nós dizer que a igreja, o salvo, não tem luta. Seria anormal. Cristo foi perseguido antes de nascer. Cristo foi perseguido quando nasceu, quando exerceu o seu ministério. E Cristo continua sendo perseguido na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então tem todo tipo de luta a igreja. Então a gente tem que estar preparado para as lutas, certo? Nos primeiros 3 séculos da igreja, ela foi marcada por perseguições sangrentas pelo Império Romano, começando com Nero. Então a igreja sempre foi perseguida por lideranças políticas. Então é desde aquela época que veio a ideia de que a política é inimigo da igreja, ou de que política é coisa do diabo, porque a igreja sempre sofreu perseguições desde o seu nascimento como igreja das lideranças políticas da época. E em todos os tempos. Então foram os primeiros 3 séculos de perseguições sangrentas, que só foi começar a aliviar em 313, quando o imperador Constantino diz ter se convertido. E mais tarde, em 380, num concílio, então foi decretado o cristianismo como religião do Império Romano, e cessaram-se as perseguições. Cessaram de certo modo do império, foi caindo, mas como os impérios também encerraram, o Império Romano foi o último dos grandes impérios mundiais que perseguiu a igreja, mas dali foram surgindo vários outros impérios menores e coisas, e o mundo foi crescendo, então isso passou a ter focos. Em uns lugares tinha-se liberdade, em outros tinha perseguição, e assim a igreja sempre vai lutando, mas sempre vencendo, amém? Sempre vencendo. Então Paulo, que viveu nesse período das perseguições do Império Romano, e quando ele escreve esta carta, ele estava em fim de vida, como ele se despede no final dessa carta, estava preso em Roma, pouco depois foi decapitado, sendo mártir do Evangelho. E daí você diz, então não eram tempos difíceis? Eram tempos difíceis, sem dúvida. Mas veja bem que ele fala de uma maneira profética, muito clara. É uma declaração, não é um talvez, é uma afirmação clara. Ele diz, Timóteo, sabe porém isto, quer dizer, é uma certeza, que virão tempos difíceis. E quais os tempos? Os tempos do fim, os últimos tempos. Virão tempos trabalhosos. E se o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, por que a gente acredita que a gente, sendo crente, estamos isentos de problema? Porque na verdade tem pregadores iludindo
o povo com esse tipo de mensagem. Uma coisa é Deus prometer que está com a gente todos os dias, e outra coisa é dizer: você nunca terá problema. No Antigo Testamento temos a história dos amigos de Daniel, que a gente conhece mais pelo nome pagão que foi dado para ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Mas era o Azarias, como é? O Ananias, Azarias, Misael, era isso, né? O nome judeu deles. Eles foram para dentro da fornalha, e como eles mesmos disseram antes para o imperador: se Deus quiser, Ele pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós não vamos nos curvar para a tua estátua, coisa assim. Foram para a fornalha, mas lá dentro da fornalha o Senhor estava com eles e livrou do poder do fogo. Então uma coisa é você ter Deus na vida, e outra coisa é não ter, para passar os problemas. Mas significa que os problemas vão passar. Jesus, quando fez aquela parábola, aquela comparação, dizendo: aquele que ouve a minha palavra, eu comparo ele com um construtor, o sábio, o insensato, que constrói na rocha, o que não constrói. Ele diz que a tempestade ia vir sobre as duas casas, não é verdade? E as duas iam ser tocadas. Então às vezes é difícil a gente entender e aceitar. Então veja que Paulo, que viveu em tempos difíceis, de perseguições sangrentas, se tornando até um mártir também da causa, ele escreve para Timóteo dessa maneira profética, dizendo e afirmando claramente: sabe, porém, isto, que, aí diz ele, nos últimos tempos. Talvez ele não tivesse imaginando que os últimos tempos levaria tanto tempo. Aí já estamos para 2000 anos, né? E o que aconteceria nesses últimos tempos? Seria então marcado, ou a marca desses últimos tempos, seriam então tempos trabalhosos. Trabalhosa aí significa muita coisa, mas uma das coisas que a gente deve levar em consideração é o crescimento populacional. Ninguém pensa nisso. Sabe quantos mil habitantes tinha a terra nos dias de Paulo? Naqueles primeiros dias? Não tinha 500 milhões, não tinha isso. Seria mais ou menos 2 vezes a população do Brasil hoje. Era a população do mundo. Em 1800, a população do mundo, 2 séculos atrás, não chegava a 1 bilhão de pessoas, eram 900 e poucos milhões. Nesses 2 séculos a população subiu assim vertiginosamente. Hoje a estimativa é que nós passamos de 8 bilhões de pessoas na Terra. O que isso quer dizer? Aumenta os problemas. Todo tipo de problema, onde tem ser humano tem problema. Multiplica o pecado, a maldade e tudo, as demandas, as necessidades de todas as necessidades possíveis, aumenta tudo. Então é isso que Paulo disse: virão tempos trabalhosos por toda essa demanda que cresce na terra, gente. Há uma preocupação tremenda de autoridades com o crescimento populacional, tanto assim, preocupação com saúde, com alimentação, com tudo. Aí tem essas que circulam por aí, a chamada teoria da conspiração, né? Que querem diminuir a população, que querem, com essa história da pandemia, tanto comentário, né? E querem matar, exterminar o mundo, diminuir, porque a terra não vai suportar a população daqui a pouco, não tem de onde ser alimentação para todo mundo e não sei o que e tá. Mas a Bíblia fala dos tempos trabalhosos e ela dá sinais, dizendo que viriam essas catástrofes da natureza, terremotos e todo tipo de catástrofes naturais, como sinais do fim, sinais dos tempos. Então eu costumo dizer, cada geração teve as suas lutas, os seus desafios e as suas guerras, umas marcadas de uma maneira e outras de outra. Então quando Paulo disse que viriam esses tempos difíceis, tempos trabalhosos, por causa de todas essas demandas, a gente tem que olhar nessa palavra que domina nos últimos tempos, chamado globalização, que naquele tempo, quer dizer, aquela população pequena lá em torno do Mediterrâneo. Hoje você tem um globo inteiro, a terra inteira, com vários tipos de governo, com vários tipos de necessidade, com vários tipos de mentalidade, de ideologia, de problema, de conflito, de tudo isso. Então é o chamado tempo trabalhoso, é a terra em convulsão diante de tanta coisa. Mas aqui Paulo vai dando uma lista que eu diria assim, que é a degradação do caráter do ser humano. Que quando ele vai dizendo, sabe porém isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, no verso 2 ele diz, por quê?
porque haverá homens, ser humano. E aí ele começa uma lista lamentável. Nesta aqui nós vemos então essa degradação, degeneração, essa queda sem fim da raça humana na terra, que não para de se afundar no abismo. Então ele dá a causa, ele diz: virão tempos trabalhosos, difíceis, porque haverá homens, aleluia, glória a Jesus, que Deus tenha misericórdia de nós. Porque diz ele assim, começa a lista: amantes de si mesmo. E esse tipo de catástrofe que nós estamos passando me faz lembrar de quando o povo peregrinava no deserto, que o Senhor disse: eu vos provei para ver o que estava no vosso coração. E é o que a gente começa a ver hoje, tanto na igreja quanto fora da igreja. Preste bem atenção nisso. Tanto na igreja quanto fora da igreja, a gente começa a ver o coração das pessoas. Porque nós temos pessoas que nessas horas, como se dizia antigamente, adeptos da lei do Gerson. Quem sabe o que é isso, meu Deus? Alguém lembra dessa história da lei do Gerson? Quer dizer, eu tenho que levar vantagem, não importa por que meios ou caminhos, o importante é eu ter vantagem. É isso, né, professor? Sempre dá um jeitinho. O negócio é eu levar minha vantagem, tirar vantagem sempre. Ou seja, é o que Paulo diz aqui: a pessoa amante de si mesma, aquele egoísta que só pensa em si. E aí não é da igreja e é fora da igreja, o que a gente está vendo hoje, pessoas que querem tirar proveito da situação. Os preços sobem, querem tirar vantagem política, demagogia para cima da dor das pessoas. E não é de hoje que o sofrimento das pessoas é motivo de jogos políticos. Alguém está interessado em acabar com a seca e a miséria do Nordeste? Nunca quiseram acabar, né? Porque é mais fácil manipular e tirar proveito. Mas às vezes até dentro da igreja tem gente que quer se aproveitar da situação, em vez de olhar para a dor e a necessidade. Então veja bem, o Paulo diz que os tempos trabalhosos seriam por causa desse tipo de homens, seres humanos, homens aqui no gênero humano geral, não está falando masculino, feminino, gênero humano. Amantes de si mesmo, avarentos. Dinheiro. Quanto dinheiro a igreja está arrecadando? Quanto está vindo? Quanto está ganhando? Quando é que vai chegar na nossa mão? Quanto dinheiro esses pastores têm? Já deram parte do seu patrimônio? Já deram o seu dízimo? É o que circula por aí, gente. Então são pessoas avarentas que, em vez de nessas horas facilitar, baixar o preço das coisas, querem explorar para tirar proveito. Os abutres de plantão. Então Paulo diz: vêm os tempos trabalhosos por causa disso. Então são os amantes de si mesmos, os avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes pais e mães, ingratos e profanos. Veja bem, por acaso não é isso que a gente vê hoje? Enquanto o Rio Grande do Sul chora e geme com essa catástrofe, no Rio de Janeiro, milhões gastam com o show daquela endemoniada, satanista, que ainda tem crente que ouve música daquela mulher. E aí a gente olha para o individual e diz assim: não, mas eu sou melhor do que o meu vizinho, e como é que eu também? O que isso está dizendo para nós? Que nós não somos melhor que ninguém. Apenas a graça de Deus nos alcançou, é a única diferença. Mas a gente acha que tem mais méritos. O juízo de Deus, nós não podemos pensar só no individual, como dizer: eu sou bonzinho, não deveria, eu sou crente, não deveria sofrer. Como é que eu perdi? Como é que eu fui atingido? Nós precisamos entender que o juízo de Deus vem no coletivo também. E se nós olhar, quer dizer, dar um tiro no pé? Não. Mas nós temos que botar a mão na consciência. Existe muita corrupção em muitos segmentos religiosos, sim. Porque para o ímpio, eles não dizem assim: a igreja essa, a igreja aquela, eles dizem os crentes. É tudo num balaio só. Eles não fazem muita distinção de placa, de denominação. É os crentes, tudo aí. Temos muita gente fiel gemendo, chorando. Temos. Mas temos muitos desses que Paulo escreve aqui, irmão. Por que isso que está na Bíblia a gente ignora? Nós só queremos vir para o culto da profecia, da bênção. E por que isso? Porque não queremos para o culto de advertência. Que Paulo diz: Timóteo, saiba com certeza que sobrevirão tempos trabalhosos. Há um ano e pouco atrás eu estava lá em Rio Grande, ministrando o estudo para obreiro. Lá o pastor Ricardo disse assim para mim:
Eu estou preocupado que a igreja dos nossos dias não está preparada para passar perseguição, passar luta. Eu iniciei aqui falando de perseguição, não estou fugindo do assunto. A luta da igreja tem a perseguição externa e tem a interna. A externa gerada por essas autoridades políticas, diferença, ideologia, essas coisas. E a luta interna é com os infiltrados, porque são estratégias diabólicas, sim. Ele infiltra os dele no meio da igreja, parecendo anjo de luz, mas são falsos profetas iludindo com promessas falsas. Então uma coisa é Deus dizer: quando passares pelas águas estarei contigo. E nós às vezes torcemos a palavra, e até louvores diz assim: se passar. Se passar é uma condição, pode ser que aconteça, pode ser que não, mas a palavra diz assim: quando passares. Então significa que vai passar. Claro que o Senhor diz: estarei contigo. Por que nós temos a história de Jó? Veja bem que depois que passou toda a tribulação, diz assim: Deus abençoou a Jó e deu duplicado para ele. Então nisto eu creio que hoje você está passando por prova e por luta, e aqueles que foram mais vitimados na história, eu creio que Deus pode trazer uma bênção duplicada na sua vida depois disso. Mas você passou pela água, você passou pelo problema, não foi isento de passar no problema. Mas Deus é poderoso para prover em dobro na sua vida. Não desanime, não se entristeça, não faça que nem o ímpio dizendo: onde é que está Deus? Por que Deus não me livrou? Por que isso? Por que aquilo? Não, estamos juntos, estamos chorando, estamos lutando, mas vamos crer que a bênção de Deus virá sim. A necessidade será suprida, a coisa, isso é Bíblia, está na Bíblia os exemplos. Agora não podemos cair na ilusão de dizer: não, eu nunca vou ter problema. Entende a diferença do que hoje é falado muitas vezes? Então o que Paulo diz para Timóteo, ele vai dando a lista, o porquê, por causa dessa classe de pessoas. Então talvez diga: não, mas eu não sou assim. Mas se nós olhar toda essa lista, será que a gente não acha na gente algum desses probleminhas aqui? Porque Paulo estava falando para crente, não era só para o ímpio lá de fora. Ele estava falando para Timóteo, e para ele prestar atenção isso na igreja. Timóteo estava cuidando da igreja de Éfeso, e ele mandou prestar atenção nisso aí, né? Que essas lutas sobreviriam por causa dessas pessoas. Olha, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, ingratidão. Quanta coisa existe hoje. As pessoas avarentas, orgulhosas, nariz empinado, como a gente diz, né? E por aí vai indo. Aí depois ele diz: ó, traidores, obstinados. Obstinados é uma palavra difícil que expressa esse caráter de pessoas má, que gostam de birrenta, teimosa, maldosa na coisa ali, aquela não muda de cabeça, aí vai indo, inclinada para o mal mesmo. E essa lista grande aqui é triste, mas tem outra palavra aqui: sem afeto natural e irreconciliáveis. Então eu disse que hoje esses problemas ele está trazendo, mostrando o caráter das pessoas, semelhante à história lá do deserto. Então independente, olhe bem, que independente de ser igreja ou não, você está vendo pessoas generosas, e isso derruba o nosso orgulho de às vezes achar que nós somos os melhores. Deveríamos ser, mas infelizmente tem gente no nosso meio que não é, e mancha a igreja. Nós estamos vendo pessoas ímpias, não crentes, que estão sendo generosas, estendendo a mão e fazendo, como diz o gaúcho, das tripas ao coração, para ajudar. E nós estamos vendo pelo outro lado pessoas, tanto crente quanto não crente, uns que não estão fazendo nada, ainda estão espalhando as chamadas fake news de hoje, as mentiras, criticando, e outros querendo tirar proveito da situação. E tanto crente quanto não crente. Então serve que mostra o caráter dessas pessoas. E é o que Paulo diz: esses tempos trabalhosos serão por causa desse tipo de pessoa. Então é juízo de Deus que vem. Sem o afeto natural, onde é que está a empatia? Onde é que está esse amor fraternal, essa coisa humanitária? Então nós estamos vendo, destacando isso em pessoas, tanto da igreja quanto fora da igreja, como estão vendo o negativo tanto quanto do outro também, como estou falando. Está entendendo? Então isso vai revelando as duas coisas. Irreconciliáveis.
Já viu aquelas pessoas que não existe acordo? É impossível. Está sempre criando problema nas coisas. São irreconciliáveis aqui, são irreconciliáveis com Deus, né? Caluniadores. É o que mais tem hoje, né? Internet é um poderoso meio de comunicação, mas é um inferno de mentiras também. Não acredite, infelizmente, não acredite em tudo que você vai conferir, vai checar antes de você ficar passando adiante. Porque passam cada coisa. E outra, se a gente fosse ficar olhando tudo que mandam para a gente não faz mais nada na vida, gente. E às vezes tem, pastor, viu aquilo lá que te mandei? Não deu tempo de ver, senão tu não faz outra coisa na vida. E a maioria, muita mentira que circula e vai indo. Aí tem outra palavra que diz aqui, incontinentes. Essa palavra quer dizer o seguinte: pessoas que não têm controle, domínio próprio nas coisas. É isso que significa incontinente. Não tem domínio próprio na sua vida, nas suas paixões, nas suas intenções. Pessoas sem domínio próprio, sem controle próprio. E como tem isso hoje? E aí vai indo. Cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres, os deleites, do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então veja bem o quadro lamentável de pessoas que Paulo descreve e diz que os tempos trabalhosos seriam por causa dessas pessoas. E se diz que o pecado, já disse o Senhor, que o pecado se multiplicando e o amor ia esfriar. Então quando vem esse tipo de problema, serve para como águas divisórias, né? Não falando da enchente, mas dá essa comparação aí, que vai mostrando quem é quem teme, quem não teme, quem é fiel, quem não é. Aí a gente canta que Deus é fiel em todo o tempo, que se Ele fizer, Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Aí é como os homens da fornalha: se Ele nos livrar, amém; se não nos livrar, vamos continuar crendo nele. Então essa é a verdade, irmão. Vamos continuar crendo e confiando. A bênção de Deus virá, não porque a gente é melhor ou isso ou aquilo, mas que o próprio Jesus, em João 17, quando estava encerrando seu ministério terreno, Ele orou e intercedeu para os seus. E Ele disse: Pai, cuida deles. Estando eu na terra, eu cuidei deles. Mas, disse Jesus, agora eu estou indo para ti, então cuida deles. Não tira eles da terra, mas livra eles do mal. Amém? Então Deus quer você aqui para testemunhar, continuar pregando, anunciando a verdade. Passa pela tribulação, mas continua crendo e testemunhando. Ele é fiel. Não negue a fé, não desanime por causa da dificuldade. É triste, é dolorido, é sofrido, é amarga, a hora é, mas depois da tempestade, né? Literalmente vem a bonança, virá a provisão de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a esperança do crente. É diferente do ímpio que não tem esperança, que não tem em quem confiar. Nós temos em quem confiar, então vamos crer, aleluia, vamos crer e não vamos fazer parte desse time que Paulo disse para Timóteo: te afasta dessa gente. Ou seja, não conviva nas mesmas obras e prática deles. Amém? Mais tarde, lá no capítulo 4, Paulo disse ainda a Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, repreende, exorte com toda a longanimidade e ensino ou doutrina. Então eu te conjuro, diz eu, né, te põe na pressão aí, Timóteo, que você continue, amém? Testemunhando, pregando e ensinando. Então nossa obrigação nessa hora é continuar pregando, continuar ensinando a palavra, e não baixar a cabeça para o problema e dizer: coitadinho de mim, meu Deus me esqueceu. Não. Por isso estamos aqui para estender as mãos, nos ajudar e fazer o que a Bíblia diz: dar o ombro para o seu irmão, compartilhe as suas necessidades, ajudem uns aos outros. Esse amor é a hora dessa união. E aí que mostra quem é quem, como eu estou dizendo desde o começo. Então nisto Deus provê, Deus supre, e a bênção virá, com certeza virá. E vamos cantar vitória, e vamos glorificar.
Mas vamos estar atentos que os sinais dos tempos trabalhosos estão mostrando que o fim chegou. Jesus vem em breve buscar a igreja. São sinais. São sinais. Então todos estamos debaixo da mesma situação, mas a diferença é que nós temos um Deus. Aleluia. Temos Deus na vida. Essa é a diferença. Ah, mas quantos irmãos morreram na enchente? Ainda nem se sabe. Quantos irmãos perderam tudo? Perderam. Se morreu, está na glória. Se não morreu, Deus vai multiplicar e acrescentar e dar duplicado que perdeu aí. Cremos nisso, é promessa, está na Bíblia. É crer na palavra em todo o tempo. Então nós não podemos ser crente de conveniência, ou seja, eu só creio quando tudo está favorável, eu só adoro quando tudo está favorável, eu só digo que Deus é maravilhoso quando tudo está bem. Não, Ele é bom em todo o tempo, amém? Glória a Jesus, Ele é bom em todo o tempo. Temos um exemplo no Salmo 73, que o Asaf, ele disse assim: quase que os meus pés resvalaram, ou seja, quase que eu me desviei. É isso que eu estava dizendo na nossa linguagem de hoje. Por quê? Porque eu comecei a olhar para a prosperidade do ímpio. É o que ele diz lá no Salmo 73. E parece que tudo vai bem, folgado, ignora a existência de Deus, não tem aperto na vida. E quase que me desviei, disse ele. Quase que meus pés resvalaram. Pensei, diz ele assim, que em vão eu estou purificando as minhas mãos. E às vezes nós cometemos esse erro. Começamos a olhar para os nossos problemas, para uma luta como essa, e disse: mas o ímpio foi, eu também fui, a minha casa também foi. E qual é a diferença? Outros estão folgados, fazendo festa. Mas aí faz uma diferença, que lá ele disse assim: até que eu entrei na presença do Senhor. Diz ele assim, e aí eu entendi. Veja o mistério, onde é que nós entendemos as coisas? Quando entramos na presença de Deus e nós alcançamos a revelação, a comunicação do Espírito e da palavra, e alcançamos a revelação para entender o porquê das coisas. E aquilo que nós não entendemos o porquê das coisas, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Continuamos tendo fé e acreditando em Deus e confiando nele, amém? Mesmo que a gente não entenda a situação. Mas o Asaf disse assim: até que eu entrei na presença do Senhor e entendi o fim deles, que eles estão num lugar escorregadio, que estão aqui e daqui a pouco não estão mais, mas nós estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, para sempre. Antes da tempestade, no meio da tempestade, depois da tempestade, estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Um dia Pedro disse: Senhor, mas nós deixamos família, deixamos barco, a pesca, deixamos tudo, o que nós ganhamos com isso? E Jesus disse: vocês podem ganhar muito mais aqui e depois a vida eterna. Aleluia. Vocês podem ganhar muito mais do que vocês já deixaram por amor de mim e depois a vida eterna. Está lá em Lucas. Então veja bem, essa é a diferença, é ter Jesus na vida. É a nossa segurança, é o nosso alto refúgio. Foi lido aqui o Salmo 46, E é essa a nossa segurança, nosso refúgio é o Senhor. Por que nós precisamos de um refúgio se não ter dificuldade na vida? Se a Bíblia nos fala tanto de uma rocha firme, de um refúgio, disso e aquilo, para que a Bíblia fala tanto disso se nós não queremos ter problema aqui nessa vida? São pequenos detalhes que a gente não olha para a palavra, às vezes não entende. Então às vezes é com lágrimas, mas tem que continuar dizendo: eu creio, eu confio, Deus é poderoso, Deus está no controle, aleluia. Ele sabe o porquê, se eu não sei o porquê, Ele sabe, e isso basta. Então temos que ter cuidado até com o que falamos hoje diante dessas situações, porque às vezes fizemos juízos precipitados, ou falamos coisas que ofendem outras pessoas, e não é assim. Mas com isso Deus está nos mostrando também isso, não somos melhores, apenas somos alcançados pela graça, aleluia. E por sermos alcançados pela graça de Deus, vamos exercitar nossa fé, continuar crendo, confiando e louvando e acreditando que Deus vai cuidar de nós nos tempos difíceis, porque depois dessa virão outros tipos de luta, mas vamos continuar confiando nos tempos difíceis, confiando que Deus está no controle, que Deus continuará cuidando da gente. Para isso está a história. Você já pensou naqueles irmãos dos primeiros séculos da igreja, quando eram jogados nas arenas para ser devorado pelas feras, para servir de espetáculo para os romanos?
E muitos deles iam cantando, orando, glorificando a Deus, sendo rasgado por feras. Mas graças a essas pessoas o evangelho sobreviveu e chegou a nós. Depois da perseguição sangrenta, entrou as infiltrações das heresias que tentaram corroer o evangelho e quase acabaram. Acho que falei aqui um outro dia, durante a Idade Média, que durou 1000 anos, de 470 e pouco até 1400 e poucos, parece que sumiu o evangelho da terra, Pentecostes, coisa, não é? Mas tinha focos pequenos de gente que gemia, que chorava, que buscava a Deus, até começar a surgir as ideias renascentistas, lá pelo século 13, 14, até acontecer a reforma, e até começar reavivamentos, do século 17, século 18, veio os avivamentos pentecostais, e chegou até nós, mas a igreja sofreu com as infiltrações, com as falsas doutrinas, e ela continua sofrendo, e agora o tempo trabalhoso que nós estamos vivendo, além dessas catástrofes, são os ataques internos, corroendo o ensino, a doutrina, procurando banir a palavra dos púlpitos, dos cultos, porque a palavra é a base, é o alimento, é o sustento, e pela palavra ela mesma diz, julgue o espírito da profecia, ou seja, da profecia, da pregação, da revelação, tudo que você ouve, julgue o espírito, não é julgue o profeta, julgue o espírito, ou seja, de que espírito está vindo. Porque existe o que a gente chama Espírito Santo de Deus, existe o que a gente chama de Espírito do homem, e existe o Espírito demoníaco. E Jesus diz, tem doutrina de homens, e Paulo diz, tem doutrina de demônio também. Então, se a Bíblia é o instrumento que me dá autoridade para por ela julgar, quem é que tem interesse em banir a palavra dos púlpitos, como tem acontecido nos últimos anos? Quem é os pregadores aqui que tem mais de 30 anos de pregação aí? Não, sério, pastor Isaac, quem mais? Pastor Manuel, que já tem mais de 30 anos de ministério, pregação. Mudou ou não mudou nesses 30 anos? Na época a pregação era, até se dizia, né? A parte mais importante do culto. Não é meio errado, mas se dizia, a parte mais importante do culto, a palavra. A pregação, se não fosse de 1 hora, o pregador não era bom. Mas os técnicos, os coaches de hoje, dizem que tem que ser 18 minutos, pois disso é perder tempo. E essa gente está minando as igrejas, quer dizer, tirando a palavra dos púlpitos. E quem que tem interesse nisso, senão o inimigo? Se essa aqui é a nossa base de vida, de julgamento, de decisões, é a nossa bússola para o céu. Aqui está a revelação do caminho. Então quem quer tirar? Aqui está a nossa fortaleza, nosso alicerce, nosso tudo na vida espiritual. Então veja bem que a palavra de Paulo a Timóteo foi muito clara. Saiba de uma coisa, Timóteo, saiba de uma coisa, vai acontecer isso. Não é talvez, não é possível, vai acontecer. Tempos trabalhosos, por causa de homens assim, assim, assim. Lá no mundo não, dentro da igreja também. Dentro da igreja. A palavra para Timóteo foi essa. Paulo não disse, é só lá fora. É em todo lugar. Então é tempo de prudência, de vigilância, de espírito afinado com Deus, para discernir, saber aceitar o que tem que aceitar e rejeitar o que tem que rejeitar. Então se semeou também uma coisa, eu não posso pecar contra o Espírito Santo. Para, irmão, não é pecar contra o Espírito Santo. Você ouviu uma profecia aí para a Bíblia, deixa eu ver. Está de acordo ou não está? Deus está nesse negócio ou não está? Você não está pecando contra o Espírito Santo? Se é de Deus, tem base, amém, tem fundamento, amém. Eu creio, é de Deus. Agora começou, não, tem coisa estranha isso aí. Não, está na dúvida, vai orar, Senhor, me esclarece, isso aqui veio de Ti ou não veio de Ti? Eu preciso saber. Se não é pecar, não. Mas você cria um falso temor, às vezes, não, se eu duvidar do profeta, estou pecando contra o Espírito Santo. Onde é que está isso? Não, você tem que questionar hoje, não é porque alguém está com a Bíblia embaixo do braço que é anjo de Deus, não. Está essa lista triste que Paulo dá aqui. A gente tem que estar atento. Agora, o tempo é trabalhoso, mas Deus está com a igreja. Qual é a igreja? A igreja fiel. Porque tem duas igrejas hoje, né? Tem a que vai subir, tem a que vai ficar. Aquela não é a verdadeira, é a falsa. E no Apocalipse é chamada da grande prostituta, aquela que se corrompeu com o mundo, se prostituiu. Que na Bíblia, muitas vezes, a palavra prostituição é envolvimento com falsos deuses, ídolos e outras coisas. Prostituição espiritual. Até a Bíblia fala muito mais em prostituição espiritual do que prostituição física. Os dois são pecado, tá certo? Os dois são pecado, mas fala muito mais num contexto que o outro. E esse tipo de prostituição espiritual é que tem tomado conta hoje, gente, que são as falsas doutrinas e o comprometimento dos princípios bíblicos com outras coisas, que não provém de Deus. Então as dores vêm, o juízo de Deus vem sim, e essa prova é a seguinte:
A prova para o ímpio é para reprová-lo, mas a prova para o justo é para aprová-lo. Amém? Então é hora de nós pensar seriamente nisto e renovar e fortalecer a nossa fé. Nosso Deus é Deus, está no controle, sim. E dos seus Ele cuida muito bem. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigado, pastor. Vamos orar então? Amém, pastor? Fazer o seguinte: não ore por você agora, mas ore por aquela pessoa que está à sua direita, que está à sua esquerda, quem sabe a sua retaguarda, que você tem confiança, pode até dar a mão e orar. Ora com 2, com 3, mas ore pelo outro. Se ele está na bênção, só agradece a Deus. Se é um dos que está sofrendo, perdeu coisas aí, está com necessidade, ora para Deus suprir. Ora por alguém que você está lembrando, que não está aqui, que está em casa, ore pelo outro. É hora de amor, é hora de fraternidade, é hora de orar, de sentir as dores do outro. Aleluia, porque isso faz parte do amor de Deus. Então ore com alguém, ore por alguém. Se quiser sair do seu lugar e ir em outro lugar, orar com alguém, o Espírito te dirigir, vai lá, ora com alguém, lá sai da sua cadeira, vai lá no outro lugar e ora com outro. Exerce isso, meu Deus usa isso sim. Se Deus te dirigir, eu sentir de Deus, pode sair da tua cadeira, vai lá. Ah, mas não senti, mas eu quero lá orar com o irmão vai lá orar, é de Deus. Senhor nosso Deus, Pai, te louvamos, te bendizemos nessa hora, por sua graça, sua misericórdia, sua bondade, seu amor. Louvamos ao Senhor, Senhor Deus, mesmo nesses momentos de luta, de provações, que todo o nosso estado e muitos nossos irmãos estão sendo afligidos, mas cremos que o Senhor é o Deus poderoso, que os seus olhos estão sobre todos e tua mão é poderosa, Pai, para cercar e guardar e trazer restituição, restauração e bênção sobre a vida dos teus filhos. Fortalece na fé, fortalece na graça, fortalece no amor, Senhor Jesus Cristo, que isto tudo venha reverter em crescimento na fé, crescimento espiritual, crescimento na comunhão, na intimidade, que isto tudo venha reverter em avivamento, reavivamento na igreja. Senhor Jesus, que o teu nome venha a ser glorificado, meu Deus, nesta situação e em tudo, que a tua igreja venha crescer na tua presença, venha crescer espiritualmente, Senhor Jesus Cristo, que as tuas bênçãos de provisão, de restituição, multiplicação esteja sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, para testemunho que realmente o Senhor cuida dos seus, para fortalecer a fé, a graça, para glorificar o teu nome, Senhor Jesus Cristo. Nós cremos e assim oramos pela vida de cada um, Senhor Deus, que portas sejam abertas, todo mal cai por terra. Senhor Jesus Cristo, alegra o coração que está ferido, o coração que está triste, consola, conforta, reanima, Senhor Jesus Cristo, que a virtude, a graça e a unção do teu Espírito se derrame sobre a tua igreja e os teus filhos. Aleluia. Nós oramos e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor. Glória a Deus. Meus irmãos, posso ouvir um amém?